Olá, segundo ano. Hoje a gente vai começar a aula, tá certo? Da Revolução Inglesa, no capítulo 6. Inicialmente, a Revolução Inglesa e a Industrial, mas hoje eu vou falar sobre a Revolução Inglesa, tá certo? Gente, a Revolução Inglesa, ela é um processo histórico ocorrido na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda e no século XVII. Ela trata-se de um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que marcaram a ascensão da burguesia na Inglaterra. A Revolução Inglesa pode ser dividida em 4 fases principais: a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que foi de 1640 a 1649. A República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1658. A restauração da dinastia Stuart, com os reis Charles II e Jaime II, em 1660 a 1688. E a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentarista, ok? Desculpa. A Revolução Puritana e a Guerra Civil ocorreu no reinado de Charles I. Houve uma disputa acirrada entre o rei e o parlamento. A monarquia julgava que somente o rei deveria dirigir a nação, dispensando a ajuda das câmaras parlamentares. Devido a esta briga, Charles I dissolveu o parlamento em 3 vezes. Ele dissolveu, o parlamento 3 vezes em 4 anos de reinado. No entanto, ele tinha o desejo de unificar as igrejas da Escócia e da Inglaterra. A Igreja da Escócia se rebela contra esta ordem e o rei decide entrar em guerra contra os opositores. Mas para isso precisava de dinheiro e este deveria ser autorizado pelo parlamento. Seguiu-se então a disputa sobre quem deveria ter autorização para aumentar impostos: o rei, que tinha o direito divino de governamentar, ou o parlamento, que apresentava alguns setores da nação. Após muitas ameaças, o rei e o parlamento organizaram exércitos que se enfrentaram em guerra civil e culminam na derrota do rei. Ou seja, eles queriam a derrota do rei, Charles I. Condenado à sua morte, abriu espaço para a primeira e única experiência republicana inglesa. Apesar de ter sido o primeiro rei inglês a ser condenado à morte pelos seus patriotas, Charles I tentou modernizar o país, construir estradas, tentou modernizar o país, criou um serviço postal e começou um serviço de busca de trabalho. Igualmente, foi patrono das artes e da arquitetura e tentou fazer de Londres uma grande capital. Trouxe pintores como Rubens para decorar seus palácios. Após a execução do rei Charles I, Oliver Cromwell assumiu o antigo membro do parlamento, assume o governo britânico e instaura um dos primeiros atos de Cromwell, que beneficiou diretamente a burguesia que o apoiava. Em 1650, ele estipulou os atos de navegação, que determinava que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa, tá certo? Isto dispensava navios de outra nacionalidade e fomentava a indústria naval interna. No entanto, Cromwell sentia-se ameaçado pelo parlamento e o fechava em 1653. Também ele mandava prender, e executava os chefes do exército burguês, que ele mesmo mandava formar. Ainda consegue colocar seu filho, Richard, à frente do governo. Sem o mesmo
prestígio que o pai, a própria burguesia pede a volta da monarquia. Em 1660, Charles II volta ao trono e restaura a dinastia Stuart na Inglaterra. Com a restauração de Stuart, os problemas religiosos e políticos não acabam. O rei Charles II era abertamente favorável a uma política de tolerância religiosa, mas o parlamento, dominado pelos protestantes, era contra. Igualmente, o soberano assina leis que favorecem a igreja anglicana de outras correntes do protestantismo e da Igreja Católica. A disputa entre o parlamento e o rei se aprofundou quando se descobriu que o irmão de Charles II, Jaime I, era católico. Isto fez surgir duas vertentes políticas que até hoje existem na política britânica. Naturalmente, o rei II, Charles II, se alinhou a uma perseguição que não teve filhos. Ele não teve filhos com a sua esposa e Jaime era o seu sucessor. As sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. A Revolução Gloriosa ela foi de 1688. Ela encerra um período de revoluções na Inglaterra, iniciando pela Revolução Puritana. Religião e política estavam intimamente ligadas nesta época. A crença do indivíduo determinava sua posição política e por isso era tão importante definir qual seria a religião do reino e do soberano. Por isso a burguesia só via com bons olhos a religião protestante, que defendia a limitação do poder do monarca através do parlamento. Desta maneira, o católico Jaime II sempre foi visto com desconfiança, gente. O parlamento para o trono entregue a seu sobrinho Guilherme, que havia se casado com sua filha, Princesa Maria II, Jaime II foge para a França. Por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como reis na Inglaterra, ok? Em seguida, é instituída a monarquia parlamentarista, que limita o poder do soberano no governo. Gente, fica com Deus. Um beijão.